Boa tarde, meu nome é Camille, eu faço parte do PET-TO. Atualmente eu estou no quarto período e queria desejar a todos que sejam bem-vindos. Esse é mais um Tô em Prosa e o assunto de hoje é sobre maternidade e a construção da carreira. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. E para quem é a primeira vez, o Tô em Prosa vai funcionar da mesma maneira. O chat vai estar aberto para todas as pessoas. E vamos ter o momento da apresentação das convidadas e posteriormente vamos abrir um tempo para perguntas. Quem quiser falar nesse momento é só levantar a mãozinha que tem embaixo na aba de vocês, que a gente vai estar liberando o áudio. E qualquer dúvida também pode mandar pelo chat que a gente vai estar olhando. Tem outros alunos também que são do PET que vão estar olhando caso vocês tenham alguma dúvida. E eu queria agradecer a presença das convidadas, da Ana Amélia, Simone, que são terapeutas ocupacionais, e da aluna de terapia ocupacional, Cris Leile. E agora eu vou passar a palavra para a Ana Amélia se apresentar e estar falando um pouquinho sobre a experiência dela. Que é a proposta de hoje, eu queria deixar muito claro que, assim, eu sou uma terapeuta e uma professora muito melhor, na minha opinião, depois de ser mãe. Não sei se a Simone concorda com isso. A Crislaine ainda não é terapeuta, mas ela também deve ter uma visão, né, a respeito disso. Mas hoje, depois de ter a Heloísa, que tem 7 anos, eu queria ter colocado uma fotinho dela aqui para a gente... Quem não conhece ainda, a maioria já viu, alguns já viram até lá na universidade mesmo. Mas ela está com 7 anos. E depois que ela chegou, eu percebo que eu consigo me colocar muito mais no lugar das mães do que eu fazia antes. Por exemplo, quando eu era terapeuta, eu sempre trabalhei na área da infância. E às vezes eu passava uma orientação para a mãe e falava assim, como que essa mãe não conseguiu 10 minutos no dia dela para colocar esse menino em prono, porque tem que estimular o controle de pescoço. Ela não colocou o menino em prono, né? Em prono de barriga para baixo, não sei qual o período que vocês estão, quem está assistindo, mas assim, em prono é de barriga para baixo. Não colocou o menino em prono. Depois que eu tive a Heloísa, tinha dia que chegava no fim do dia, eu falava, meu Deus, eu não coloquei a Heloísa em prono nem por 1 minuto hoje. Então, assim, eu comecei a ver a vida das mães, das crianças que eu atendia de um outro jeito, né? E como professora, eu não consegui evitar de trazer algumas informações oficiais que eu acho que podem ser interessantes para a gente discutir aqui. Quer ver? Ixi. Não tem como eu compartilhar a tela, não, Camille? Tenta agora. Vamos ver. Eu busquei em alguns sites formais, né? No IBGE, na ONU. Falei, vamos ver o que esse pessoal tem pesquisado e falado sobre maternidade ou sobre mulheres no mercado de trabalho. E aí, um pouco do que a gente já sabe, esses dados aqui são do IBGE de 2018, que as mulheres se dedicam muito mais do que os homens, aqui, ó, 18,1 horas por semana, e os homens só 10,5 em trabalhos domésticos, incluindo cuidados com os filhos. E os homens ganham, aqui, ó, a média de rendimento deles, independente de ter filho ou não, é de R$ 2.306, enquanto das mulheres é de R$ 1.764. Um relatório da ONU, publicado em 2017, coloca que só metade das mulheres em idade economicamente ativa participa do mercado de trabalho. E sabe qual que é um dos motivos das pessoas, né, das mulheres estarem menos inseridas no mercado de trabalho? O fato de terem filhos.
Muitas saem por opção, mas outras saem do mercado de trabalho por falta de opção. Né? Então, as mulheres elas se dedicam mais, até 2,5 vezes a mais do que os homens nas tarefas domésticas. E eu sei que a revista Crescer não é uma revista oficial, não é dado oficial, mas isso aqui foi publicado no final de 2019, e eles entrevistaram quase 3.000 mulheres, e 94% delas falaram que sentem dificuldades para conciliar maternidade e carreira. Eu fiquei pensando onde que estão esses outros 6%, porque eu esperava, sinceramente, que fosse um número maior. Porque uma coisa que faz muita diferença, não sei o que a Simone percebe, o que a Gislaine percebe, mas é a rede de apoio que a gente tem ou não, né? Eu, felizmente, tenho a minha mãe e minha irmã perto de mim, né? E são pessoas que eu posso contar, igual a Heloísa está lá agora. Está lá, está fazendo as atividades da escola, fazendo aula online com o suporte da avó, mas não é uma coisa simples de ser feita, não. Eu já tive que ir lá, já orientei, já ensinei a avó como é que usa os programas que ela tem que usar o Google Sala de Aula, YouTube para ver os videozinhos e tudo mais, porque a avó também não sabe. Um dado preocupante aqui, ó, que a chance de uma mulher que não tem filhos, ser contratada é 80% maior do que uma outra mulher da mesma faixa etária com currículo semelhante. E, além disso, aquelas que têm filho ganham $11.000 por ano a menos do que suas colegas de mesmo nível hierárquico sem filhos. Isso também foi feito ano passado, em 2019. Foi essa revista americana aqui, Fortune, que é uma revista focada em empresas, questões econômicas, tá? E o último, que é de um relatório da ONU, lá na página da ONU Mulheres, publicado em 25, vai fazer um ano, né? 25/6/2019, que o casamento e maternidade reduzem as taxas de participação no mercado de trabalho e que pouco mais da metade das mulheres com a idade entre 25 e 54 anos são economicamente ativas. E, além disso, o número de mulheres que continuam a realizar trabalho doméstico é o triplo considerado em comparação com os homens. E por que eu quis trazer isso? Ah, professora, fica parecendo essas coisas de aula, coisa chata. Oi, Dudu, mamãe não pode falar agora, não. Aí, ó, maternidade e carreira, gente. Né, Simone? Ué. Deixa eu voltar aqui que eu quero sair da tela. Como é que eu falo para sair da tela? Stop share. Pronto. Então, não tinha exemplo melhor. Se não fosse o Eduardo gritando lá e ela estivesse em casa, ela tinha aqui. Mamãe. E esse é só um Oi, meu amor. dos aspectos. Aí, ele está subindo, inclusive. É a escada. Oi. Pode ligar a televisão, filho, vai lá. Então, uma dificuldade, né, quando a gente começa a pensar nos desafios, a gente está aqui rindo do Eduardo chegando ali querendo conversar, né, durante a apresentação, mas eles já começam desde a gestação, na minha percepção, tá? A minha gravidez não foi uma gravidez muito tranquila, então, assim, o médico
ela já tem 7 anos, e eu não consegui retomar. Pode ser por uma dificuldade minha? Pode, porque tem outras questões associadas. Eu passei por uma depressão complicada, então, assim, são coisas que acabam influenciando também na nossa produtividade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que começar a priorizar outras coisas. Então, em alguns momentos em que eu estaria escrevendo artigo ou fazendo alguma outra coisa muito produtiva relacionada ao FMG, eu tenho que parar e ajudar a fazer o trabalho de ciências, porque ela tem que entregar o trabalho de ciências na semana seguinte. Então, são coisas que, mesmo com rede de apoio, no caso, né, uma coisa que eu esqueci de falar no começo é que eu sou mãe solo da Heloísa. E mãe solo desde sempre, aquela mãe solo que com 2 anos, depois de 2 anos de relacionamento, você vira para o cara e fala, estou grávida, ele fala, eu não queria um filho agora, tchau. Então, desde que eu descobri a gravidez, a maternidade da Heloísa é só minha. Não tem ninguém junto para dividir nenhuma tarefa do dia a dia, para ajudar no para casa, para fazer nada, a menos que eu peça socorro, igual eu fiz hoje, que pedi para minha mãe. Mas o dia a dia é só comigo. Então, quais são os desafios que tem com relação à carreira? A gente que é terapeuta ocupacional, a gente estuda lá aquelas 8 áreas, né? AVD, AIVD, trabalho, escola, brincar, descanso. Gente, equilibrar essas 8, quando você tem filho e trabalha fora, é uma tarefa muito complexa. Eu acho, inclusive, que nós, da terapia ocupacional, tínhamos que falar mais e escrever mais sobre isso. Porque eu fui fazer uma pesquisa superficial, assim, né, para a gente poder conversar hoje, e eu vi que não tem quase nada publicado por terapeutas ocupacionais. As discussões que aparecem no campo da sociologia, ou às vezes uma coisa ou outra da psicologia ou da economia, mas nós, da TO, não fazemos. E a gente precisa explorar isso mais. Eu queria muito fazer uma pesquisa sobre as dificuldades enfrentadas pelas mães na pandemia. Eu não consegui sentar para escrever o projeto para mandar para o COEP, gente, não sobrou tempo. Ainda apareceu essa mudança de casa, assim, de repente. Então, assim, é fácil? Não é. Dá para fazer tudo? Não. O que a gente acaba precisando fazer? A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai querer lutar. Né? Eu não sei como é que as meninas entendem isso, mas é assim, uma coisa que foi muito difícil para eu entender desde que a Heloísa nasceu, e olha que já são 7 anos, é justamente que não dá para fazer tudo que eu fazia antes de ter ela. É uma mudança na rotina, é uma mudança nas responsabilidades. A gente tem que lembrar que a gente é modelo para uma outra pessoa, não é só a questão de fornecer afeto, fornecer tempo. Além disso tudo, você ainda é modelo, então assim, você tem que monitorar muito mais o seu próprio comportamento, porque você está sendo modelo para uma outra pessoa. Você tem que conseguir conciliar, às vezes, o imprevisto, que quando a gente tem filho, principalmente os pequenininhos. Agora, graças a Deus, essa fase já passou um pouco. Mas os pequenos, às vezes você planeja, você faz lá, bonitinho aqueles planejamentos que os coaches ensinam a gente. Olha, o que eu vou fazer na minha segunda, na minha terça, na minha quarta? Você acorda na segunda-feira com um menino com 38 de febre. Então, assim, a sua semana foi pro beleléu, porque você já começou a semana no PA, com uma garganta inflamada.
E aí vem tudo o que tem, né, de consequência disso, porque aí vem as noites que a gente não dorme direito, porque menino doente não é só a febre, não é só o remédio. Aí tem a dificuldade para dar o remédio, que às vezes o menino não toma. Então, são pequenas coisas que parecem pequenas para quem está de fora, e por isso que eu digo que hoje eu sou uma terapeuta muito melhor do que antes de ter a Heloísa, porque, assim, para quem não tem filho, você fala assim, ah, tá, dá um remédio, ok. Pega a seringa e injeta o negócio na boca do menino. Gente, quem dera que fosse assim, né? Cospe, vomita, e aí você não sabe se repete, se não repete. Então, a dose, porque, será que engoliu o suficiente? Será que não engoliu? Aí você liga para o pediatra. Então, assim, são coisas que parecem pequenas no dia a dia, mas que para nós tomam tempo e não só o tempo, mas a energia despendida ali é muito grande, né? Eu tô achando engraçado que eu vou falando as coisas, eu vejo só a Crislane e a Simone aqui assim. Porque eu acho que são desafios que todo mundo que tem filho, não sei, né, tá todo mundo com as câmerazinhas fechadas, então tenho visto, estou vendo pouca gente, só a Camille que está aberta aqui. Mas eu acho que todo mundo que tem filho percebe como que a vida muda, né? Depois que a gente tem a responsabilidade por uma outra pessoa. E por que é difícil conciliar com a carreira? Porque eu acho que o nosso sistema, e eu acho que é um problema da sociedade de modo geral, eles exigem que a gente produza do mesmo jeito que a gente produzia antes de ter filho. Tem um movimento hoje em dia que é o Parent in Science. Depois eu posso até passar. Eles têm página no Instagram, tem site, tem Facebook. E é um movimento de pesquisadores de diferentes áreas, que começou aqui no Brasil, que vem justamente tentar mostrar que é impossível produzir do mesmo jeito que a gente produzia antes de ter filho. E aí eles fizeram uma campanha para que as mães colocassem nos seus currículos Lattes. Se você abrir lá o meu currículo Lattes, você vai ver. Licença maternidade em 2013. Por quê? Para eles colocarem, para todo mundo ver, olha, em 2013 o currículo dela está mais vazio, tem menos produção. Por quê? Porque ela estava parada, entre aspas, né? Parada no sentido de produção de carreira. Porque eu acho que é o período que a gente mais trabalha na vida, pelo amor de Deus. Eu não tinha um pingo de noção de como que seria uma licença maternidade. Gente, eu achava que dava tempo de fazer as coisas. Não sei como é que foi para as meninas, mas a minha licença maternidade foi assim, completamente enlouquecedora. Falava, não, eu vou ler tal livro. Ler tal livro, você só quer dormir a hora que dá um tempinho. Depois que o menino já mamou, você já deu banho, você já fez tudo que tinha que fazer, você quer a sua cama, só isso. E aí tem outros perfis que vêm começando a discutir isso, que é uma coisa muito interessante. Tem um outro perfil no Instagram que é a cientista que virou mãe. Então, ela faz muitas publicações relacionadas, tudo junto, cientista que virou mãe. Tem a maternidade consciência e tem um outro que é mães com carreira. Por quê? Porque muitas mães, hoje em dia, têm mudado o perfil de atuação. Ao invés de ter carreiras tradicionais, né, que tem horário para chegar, horário para sair, muitas mães têm procurado empreender e fazer a sua carreira de uma forma mais flexível para adequar à realidade da maternidade. Eu tenho as minhas dúvidas de que isso seja a solução. É uma coisa interessante? Mas se a gente for por esse caminho, daqui a pouco não tem mãe nenhuma no mercado de trabalho tradicional. E será que é isso que a gente quer? Né? Vou só acender a luz porque está começando a escurecer. Estou vendo aqui que vocês não devem nem estar me vendo.
Melhorou. Então, tem algumas propostas interessantes nesse sentido? Tem. Dá para fazer carreiras alternativas? Dá. Mas será que é isso que você quer? Né? Eu, por exemplo, eu não me imagino fazendo outra coisa, por mais que a gente tenha muitos desafios na universidade pública, por mais que na terapia ocupacional, né, a gente tenha também outros desafios específicos da porque o secretário da TO na época, o secretário do departamento na época, tinha uma filha também pequena, e aí ele comentou comigo, ele falou, a Mariana, eu estou recebendo 300 e poucos reais lá, porque a Mariana é pré-escolar. Aí eu falei, olha, então eu posso... Então são coisas que ninguém faz o menor esforço para divulgar que a gente pode, ou que a gente tem direito. Né? Existe também uma cota, por exemplo, para estudantes e professores da UFMG lá na UMEI, lá de Lisboa, aquela que fica dentro do campus. Nos últimos anos eu recebi edital, mas antigamente eu nem recebia edital da UMEI, falando dessas cotas especiais lá que são reservadas para a comunidade da UFMG. Então a gente tem que se informar mais, correr atrás, aproveitar as redes sociais e jogar isso tudo, né, no conhecimento das pessoas. E, enfim. Hoje eu descobri um site interessante, chama maternativa.com.br. É uma startup que o foco dela é ajudar mães a reorganizar suas carreiras depois da maternidade. Então, assim, tem bastante coisa interessante nesse site. E alguns filmes, né, que podem ser interessantes de ver, mas aí, assim, é comédia de Hollywood, gente, não é discussão científica, mas faz a gente ver algumas realidades interessantes, porque não é só porque é filme, né, que a gente tem que... Um que eu assisti esse final de semana, inclusive, por indicação da minha mãe, ele chama Um Senhor Estagiário, é bem legal. Tem um que chama Perfeita é a Mãe, tudo está disponível na Netflix. E o outro é O Maior Amor do Mundo. São 3 filmes assim que lidam com essa questão de maternidade, carreira, de um jeito divertido, né? São filmes de comédia, então, mas não é aquelas comédias crachadas tipo Debbie Lloyd, com aqueles negócios que eu particularmente acho exagerado, não. São comédias de vida real, sabe?
Primeiramente, eu formei na UFMG em 2017, dezembro de 2017, dezembro de 2007, na verdade, né? Eu já namorava, né, com a mesma pessoa que eu estou hoje, com meu marido, e no total a gente tem 14 anos de relacionamento e nós vamos para 10 anos de casado. Até 2014, eu nunca imaginava ser mãe. Eu falava que eu não queria ser mãe de forma alguma. Eu achava criança muito chato, achava, né, na minha cabeça que as experiências que eu tinha, eu falava assim, não, quando eu tiver um filho, eu não vou poder fazer nada, minha vida vai ficar presa, né, e com isso, né, mas acabou que o nosso relacionamento começou a amadurecer e chegar no momento, outra, né, em 2015 eu engravidei, o Dudu nasceu em julho de 2016. E para mim foi tudo tão novo, assim, porque eu falo que eu nem conviver com criança, eu convivia ser mãe. Tem o lado bom e o lado ruim disso, porque quando o Dudu nasceu, eu era crua, eu não sabia nem trocar uma fralda, sabe? Eu não passei por esses cursos de amamentação, de mãe, de não sei o que lá das, não tive nada disso. Eu sempre fui muito desapegada, então eu achava assim, isso aí toda mãe é assim, eu vou conseguir também. Mas foi muito difícil, assim, porque primeiro que eu era uma pessoa que antes de ter filho, eu trabalhava em 2 lugares. Então eu tive a rotina já de trabalhar de segunda a sexta na clínica, que é onde eu trabalho e coordeno o setor de terapia ocupacional, e aos finais de semana eu trabalhava, fazia plantão no André Luiz, e era um dia do final de semana. Era tipo assim, de 6 dias do final de semana que tem, eu estava pelo menos 4 no André Luiz. E quando eu engravidei, eu ficava pensando muito nisso. Eu falei, gente, como que vai ser depois que eu tiver filho? Porque vai modificar tudo, eu não vou poder continuar em 2 empregos. A renda mensal vai cair, porque cai, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem também, né? E graças a Deus, minha gravidez foi muito tranquila. Eu não tive jogo, não tive nada, não tive afastamento ao longo do trabalho, nem nada disso. E quando você tem chefes homens, é complicado para eles entenderem também o que uma mulher passa, né? Então, no meu caso, eu não tive nada. Quando eu afastei do meu trabalho, eu afastei no 8º mês de gravidez, porque eu comecei a ter contração de treinamento, que é quando você acha que o menino vai nascer, né? Devido à ansiedade da rotina. Eu tinha uma rotina pesada para a gravidez que eu estava. E o Dudu foi uma criança grande, ele é uma criança grande, ele é um bebê enorme, né? E isso influenciou, inclusive, quando eu engravidei, eu já era daquelas assim, não vou ter parto normal, eu quero cesárea, porque eu não quero sofrer e tal, não sei o quê. E acabou, a gente falou muito sobre rede de apoio, como que uma rede de apoio vai fazendo a diferença, inclusive modificando a sua forma de pensar. Como estava tudo tranquilo, por que não um parto normal, né? Isso foi uma coisa que a gente pensou muito. E acabou que o Dudu nasceu de parto normal. Foi um parto tranquilo, assim, sabe? Embora as dores foram muito grandes, né? Mas ele nasceu normal, não tive problema nenhum. Aí, até ele nascer. Quando ele nasceu, eis que a mãe e o pai que não sabiam nada, a criança, a gente está lá com a criança, e assim, aquele instinto, né? Criança chorou, é peito da mãe. Criança é aquilo, é peito da mãe. Então a gente não sabia o que fazer, a gente foi construindo isso ao longo do tempo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte: a maternidade é difícil, mas a paternidade também é. Eu sou casada até hoje, meu marido é um bom pai, ele ajuda, né? Existe a diferença entre ser pai e ser ajudante de mãe, né? Porque a gente tem muitos ajudantes de mãe. Ser pai mesmo, cumprir o papel de pai é difícil, né? Não é 100%, claro que vez ou outra a gente tem que cobrar e fala, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas hoje, nesse momento, ele está sendo muito mais essencial do que naquela época que o Dudu era pequenininho, né? Porque acaba que quando a criança é pequena, as necessidades nossa com o filho, é só a gente ali naquele momento que sabe o que vai fazer. Eles, na verdade, o que eles têm para contribuir é muito pouco, né? É você ficar um pouquinho com a criança, ele, na verdade,
sair um pouquinho, né? Fica um pouquinho para eu pelo menos dormir. Então, assim, não era tão, né? Não era uma coisa assim de outro mundo, né? Mas para mim o que foi mais sofrido foi ficar noite sem dormir. Eu fiquei quase 2 anos sem dormir assim direito por causa da rotina do sono da criança. Isso para mim foi a pior coisa do mundo, sabe? E o Dudu também amamentou até os 2 anos de idade no peito. Claro que com complemento, já comia e tudo mais. Então, esses foram os meus maiores desafios conciliando com a carreira. Por quê? Porque quando eu voltei, a gente está falando de rede de apoio, eu e meu marido, nós não temos uma rede de apoio aqui perto, nós não temos parentes aqui. Então, isso dificulta muito a questão do tipo, preciso fazer uma coisa, ele também precisa, com quem que a gente vai deixar e tal. Hoje a gente tem uma pessoa, é uma babá de confiança nossa, que quando a gente precisa, a gente deixa o Dudu com ela. Mas foi muito difícil, porque quando chegou a hora de eu voltar ao trabalho, eu fiquei pensando muito para ver se valia a pena, se não valia e tal. Eu tinha que abrir mão de uma coisa, não tinha. E aí acabou que a minha licença maternidade foram 5 meses certinho, e eu ia voltar em dezembro. Olha que desafio. Falei, gente, com quem que eu vou deixar meu filho em dezembro para eu voltar a trabalhar? Acabou que, graças a Deus, na época, a gente conseguiu conversar, eu consegui adiantar minhas férias em 1 mês e acabei voltando no dia 2 de janeiro. E aí o Dudu ficou o tempo integral na escola. O maior desafio para mim, na minha carreira, foi essa questão da culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa. Porque eu fiquei 1 ano com a cabeça nas nuvens, tentando, me culpando de estar deixando meu filho na escola sendo cuidado por outras pessoas que eu não conhecia. Aí nós optamos por colocar ele numa escola que tenha câmera, que a gente acessa pelo celular, que a gente, né, consegue ver como é que estão os cuidados e tal. Isso deu uma tranquilizada, mas eu não fiquei em paz, digamos assim, eu não fiquei em paz. Eu sou uma mãe muito controladora, aquelas mães que querem saber de tudo, o que o menino fez, o que o menino faz, aquela coisa toda e tal. E isso foi muito difícil, né? Outra coisa também que foi muito difícil para mim foi que, como o Dudu amamentava no peito, ele não aceitava a fórmula. E aí, o que aconteceu? Eu voltei a trabalhar, meu peito enchia muito, na hora do intervalo eu tinha que tirar. E, gente, por incrível que pareça, isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque a gente precisa muito desse espaço sobre maternidade. Eu era criticada por colegas de trabalho que eram mães, de eu estar com meu filho muitas vezes com 6 meses, ele ainda mamando no peito e eu ter que tirar leite para congelar e ele mamava na escola. Então, assim, muitas vezes, isso também é muito importante a gente falar, que às vezes nós somos criticadas pelas próprias mulheres, que às vezes vivenciam os mesmos processos que a gente. E na minha cabeça, eu, por ser mãe de primeira viagem, eu era muito medrosa, né? O desafio nosso, criança adoece, é quem? A mãe. O meu horário de trabalho, ele é muito flexível, assim, é um horário tranquilo. Então, eu trabalhava até as 2 da tarde. Então, assim, né, eu tinha como repor. Se acontece alguma coisa, eu tenho como repor. O meu marido não, ele já trabalha o dia inteiro. E para ele, por exemplo, teoricamente, perder um dia de trabalho é muito mais difícil do que para mim. E criança, quando adoece, gente, quer quem? Quer a mãe, né? É a mãe que tem que estar junto. Então, a questão do leite materno? Graças a Deus, meu filho é uma criança muito saudável, ele adoeceu pouco. Mas chegava, igual a Ana Amélia falou, chegava uma hora que a criança falava, era você, né? Tá doente, é você. Quantas vezes eu saí correndo do trabalho para pegar menino que estava vomitando na escola com dor de garganta, porque virose. Criança até 2 anos tem uma virose atrás da outra, e correndo, indo para casa, e ligando. E eu já fiz meus pais, meus sogros, saírem lá de onde que eles estavam, lá do interior, para vir para cá, andar mais de 300 quilômetros para vir para ficar com o filho, quando ele teve uma conjuntivite. E eu não podia perder a semana inteira de trabalho. Um dia ou outro, você pega testado e tal, mas uma semana de trabalho, sabe? Então, é muito desafiador isso, né? E acabou que isso impossibilita, é uma rotina que impossibilita a gente pensar também em outro filho, né?
para o relacionamento, a chegada do filho, ele tumultua a vida do casal, completamente. Se o casal não tiver muito bem, muita afinidade, muito bem estruturado, é a fase, eu falo que do 0 até os 2 anos é a fase onde acontece a maior parte das separações, né? E a gente fica muito insegura. O que me ajudou muito foi o grupo de mães. Tem grupo de mães do Facebook, do WhatsApp, e tem um Instagram de uma psicóloga que chama chama Márcia Closin, chama Criação Neurocompatível. E aí ela fala muito a respeito de respeitar o tempo da criança. Vamos respeitar o tempo e o amadurecimento da criança. Então, isso tem me ajudado muito a me respeitar e a respeitar o meu filho. Porque outro desafio que a gente tem também, igual a Amélia falou, eu tenho 10 anos, por exemplo, que eu trabalho no mesmo lugar. Então, eu trabalho numa clínica, numa instituição hospitalar especializada na reabilitação de dependente químico. Então, eu trabalho com dificuldade, sabe? Porque às vezes eu vou estudar tipo 11 horas da noite, de 11 à meia-noite, 1 hora da manhã, e aí você tem que acordar 6 e você já vai exausta para o trabalho. A produtividade, ela cai. Infelizmente, ela cai. Seu raciocínio fica lento. Eu faço os grupos, né? Atendo lá na clínica grupos de terapia ocupacional, uma média de 10, faço 2 grupos, mais ou menos 2 grupos com 10 pacientes, cara. Então, eu necessito da minha atenção, da minha concentração e do meu raciocínio o tempo inteiro para fazer as intervenções, inclusive. E com a chegada da maternidade, a falta de dormir. A sua atenção cai pela metade, você fica desatento. E quando a criança, então, está doente, é pior ainda. Porque é aí que a nossa cabeça está em qualquer lugar, menos no seu ambiente de trabalho, está só de corpo presente, né? Então, são muitos desafios que a gente tem, né? Por exemplo, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre fui uma mulher vaidosa. E eu falava assim, eu não quero ser uma mãe feia, eu não quero ser uma mãe desarrumada, descabelada, eu não sou assim. Então, por exemplo, eu gosto de sair, fazer uma unha, para arrumar um cabelo, né, para cuidar de mim e tal. E às vezes até pro meu marido, eu falo assim, olha, eu vou cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, sabe? Eu quero isso, me faz bem, eu preciso ficar bem com a minha autoestima, isso me traz segurança, isso vai ser bem, vai ser para mim e para o meu filho. Então, graças a Deus, isso eu nunca tive impedimento, né? Nunca tive problema nenhum. Mas, por exemplo, uma situação que faz muita falta, estar com outras pessoas fora do ambiente de trabalho. Quando a gente vira mãe, a gente fica muito refém daquele ambiente, trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa. Isso também é adoecedor, porque a gente precisa sair assim para ver as amigas, conversar, sabe? A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo e a gente não dá. Sabe? Se você deixar, por exemplo, a casa sem arrumar um dia, você vai morrer por causa disso. Vale mais você estar com sua sanidade mental, trazer a sua rotina de volta, né? A gente fala dos papéis ocupacionais, a nossa rotina. Poxa, eu gosto de malhar, cadê minha rotina de academia? Eu consegui voltar esse ano. Esse ano eu voltei para a academia,
Em novembro do ano passado, na verdade, eu voltei, só parei por causa da pandemia. E aqui em casa, a sincronia de horário é uma loucura, porque meu marido chega do trabalho, eu já corria para academia, e era uma hora contada no relógio, correndo, e voltava, e aí depois ele ia. Então, assim, é tudo muito sincronizado. Para uma pessoa que sempre foi independente de tudo, igual eu era, que fazia tudo sozinha, o que dava na cabeça e o que não dava, a chegada de um filho realmente, ele te dá um... É como se estivesse laçando, né? Você dá um passo para frente, mas você dá outro para trás, para você falar assim, opa, peraí, vamos pensar, tudo você tem que pensar antes de fazer, qualquer evento que você vai, qualquer coisa que você frequente, você tem que pensar no seu filho, com quem você deixa, saber como que ele vai ficar, se ele comeu, como que ele tá, e aquelas coisas todas, né? E é engraçado, porque filho com mãe é uma coisa, filho com pai é outra, viu, gente? Filho com mãe, eu chego ao meu marido hoje, né? A situação da quarentena. Quarentena hoje, minha rotina de trabalho está normal, não mudou nada. Meu marido está de home office em casa. Então, assim, tem situações do tipo, igual ele estava me contando, que ele estava em reunião do trabalho, e aí ele tem que ficar com o fone, igual eu, porque senão o Dudu aparece aí no meio do caminho. Ele estava numa reunião com milhares de pessoas, aí ele escuta um grito assim, papai, vem limpar meu cocô, sabe? São essas coisas que acontecem. E isso faz parte da nossa rotina, né? O dia a dia é esse. Então, por exemplo, os papéis ocupacionais nossos, eles ficam limitados, né? Acho que uma coisa que acontece muito com a maternidade é que a empatia, a gente consegue entender também o comportamento dos nossos pais com a gente. Como que a gente tende a repetir muitas das coisas que os nossos pais faziam com a gente. E sair dessa zona de conforto, para a gente tentar fazer diferente, é um processo diário, assim, né? E principalmente a gente tentar parar de se culpar. Eu acho que essa é o X da questão. Eu estou passando por esse processo de tentar desapegar, mas é extremamente difícil, é muito difícil mesmo. E então, assim, a vinda de um filho, eu acho que a gente tem que pensar mesmo, sim, antes de ter um filho, antes de gerar uma vida, em toda a nossa rotina, porque muda tudo. Muda desde o horário que você acorda. Quando eu não tinha filho, acordava, tomava um banho rapidinho, saía. Hoje não. Aqui em casa sou eu que levo e busco ele na escola, então sou eu que tenho que acordar mais cedo. E aí de noite eu tô cansada para arrumar a mala de menino, não vou arrumar a mala de menino de noite, eu arrumo de manhã. Então a gente já tem que acordar mais cedo. E aí acontecia às vezes de estar assim na porta para sair e meu filho tá assim, mamãe, fiz cocô na calça. E aí você atrasa toda a sua rotina, aqueles 10 minutos seu vira 30 no trânsito. E eu trabalho em Betim, né? A clínica fica em Betim, é longe da minha casa, eu moro em Contagem, então assim, o deslocamento, né? Então essas intercorrências sempre acontecem. E acaba que a gente tem que ter um planejamento mesmo para tudo que a gente faz, porque não adianta a gente virar e tentar resolver as coisas de última hora. À medida que o Dudu foi crescendo, a nossa vida vai voltando aos poucos ao normal. Hoje ele já está numa idade que ele já fala o que ele sente, ele já come sozinho, ele depende um pouco menos da gente, mas emocionalmente totalmente Não tem dependente. tarefa da escola ainda, espera só mais um pouquinho. Pois é, eu já estou pensando nisso já, porque quando ele estava na rotina de escola normal, ele na sexta-feira vinha o para casa, né? E aí o para casa era daquele jeito, né? Então, assim, e é interessante a gente falar, porque filho, igual eu estava falando, né? Filho com mãe é de um jeito, filho com pai é de outro. Meu marido fica o dia inteiro com meu filho aqui em casa, numa boa. Eu chego, a birra começa, mamãe para lá, não quero isso, né? Então, assim, parece que eu tenho outra criança dentro de casa, né? Então, assim, tudo muda. Eu acho que o que a gente tem que pensar é isso, uma boa rede de apoio, né? E eu tive a oportunidade de ter redes de apoios, né? De colegas, de amigas que na época engravidaram, a gente passou gravidez junto, então acabava que de madrugada a gente tem que falar muito da solidão da maternidade, sabe? A maternidade, ela traz uma solidão, porque todo mundo quer saber da criança, mas ninguém quer saber da mãe. Ninguém quer saber se você dormiu hoje, você está bem, você precisa de ajuda, você quer alguma coisa? Ninguém pergunta pra gente, todo mundo quer saber da criança. O Dudu dormiu? O Dudu tá bem? O Dudu tá assim?
Falei, opa, e eu no meio disso tudo, né? Eu tenho muita necessidade de sono, eu gosto de dormir, né? Então, chega final de semana e fala assim, olha, né, nós fazemos revezamento de sono, olha, você dorme de manhã, de tarde eu vou tirar umas horinhas para eu dormir. Então a gente vai conciliando do jeito que dá. A quarentena ela trouxe algumas coisas, algumas dificuldades para a gente, no sentido do cuidado, no sentido o quê? Antes eu ficava fora, meu filho ficava em escola integral, então não preocupava com almoço, jantar, nem nada. Então, a gente teve que dispensar a pessoa que ajudava a gente aqui em casa. Então, eu chego, a gente tem que, né? Tá todo mundo se virando aqui sozinho, né? Então, além de chegar do trabalho, a gente tem os afazeres domésticos, a pia cheia de louça, da banho e da comida, e aquela confusão toda, e Maria trabalhando, e eu em casa, e vice-versa. Enfim, e a gente vai sobrevivendo essa loucura maluca aí junto com o filho, mas que é muito prazeroso, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter sido mãe. Para mim é um amor, assim, que surgiu fora do comum. Eu não sei explicar, é indescritível o que eu sinto pelo meu filho. E o maior reconhecimento que eu tenho é quando ele vira e fala, mamãe, papai, te amo, abraça, beija, vai dormir, dá aqueles olhinhos brilhando, aquele grude, ele é um grude mesmo, o tempo todo, ele está comigo, com meu marido o tempo todo. Ele é um grudinho mesmo, mas a gente sabe também que a fase está passando tão rápida que uma hora a gente vai sentir falta disso, né? Agora realmente é exaustivo, não é fácil. Vai melhorando, né? Quem é mãe aqui, a Ana Amélia, a Crislane aqui, a gente sempre ouve um mantra de mãe, vai passar, vai passar, vai passar. Mas quando a gente está no auge da crise, da ansiedade, das noites sem dormir, de tudo que está acontecendo, quando alguém fala isso com a gente tem vontade de bater, né? Porque eu falo assim, que bom que você já passou, mas eu ainda estou no meio dessa confusão e eu não vejo a hora de acabar. Mas é engraçado, assim. E uma coisa que acho que eu e meu marido a gente faz, assim, que a gente tem orgulho de fazer, é que a gente nunca terceirizou a educação do nosso filho. Agora ele fica em escola integral, ele está com a gente o tempo todo, ele faz parte. Todo lugar que a gente vai, ele está junto com a gente, ele está sempre nos nossos planos. Claro que também faz parte do casal voltar à intimidade nossa, né? Voltar à intimidade do casal é extremamente importante para o relacionamento. E aí, quando a gente precisa tirar um tempo pra gente, a gente quer ficar sozinho. Eu passo a palavra para a Crislane. Ei, gente, falar que é uma honra estar aqui com essas duas maravilhosas. A Ana Amélia foi minha professora semestre passado também. Elas falaram bastante coisas importantes sobre a maternidade. Uma delas, essa questão que a Ana Amélia trouxe, que é a falta de pesquisa. Quando eu vim fazer um seminário sobre maternidade em 2018, eu não consegui achar textos atuais que abordassem a maternidade historicamente, abordassem o que eu precisava saber sobre a maternidade. Achei um texto que ele é bem atual, mas é de 1998, e eu trouxe ele também para essa discussão. E vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou atriz, bailarina, diretora artística, produtora, professora de dança.
e dizer que em 2010 eu entrei na faculdade de teatro da UFMG também, tinha 19 anos, estava entrando numa companhia de dança também, então eu estava bastante, sim, estava nova, no ápice da minha juventude, né, sem nenhum passarinho para dar o que comer, né, o dinheiro que eu ganhava era para mim, eu estudava, meus pais sempre, né, priorizaram minha educação, mesmo a gente não tendo uma classe econômica favorável, mas eles sempre priorizavam a minha educação, fazer curso de língua estrangeira. Então, eu me dediquei a isso, à arte, minha vida toda, até que em 2013 eu estava pronta para fazer um intercâmbio para a Argentina, estudar tango, né, juntando dinheiro e fazendo, traçando, e falando com meu pai, pai, eu quero muito ir, vai ser muito importante para mim. Aí descobri que eu estava grávida. Não foi planejado, sou mãe solo também. E essa gravidez ela veio de um relacionamento abusivo, extremamente abusivo. E foi difícil levar, porque aí estava no finzinho do relacionamento, descobri que estava grávida, não quis continuar esse relacionamento. E a gravidez, eu posso dizer que, de certa forma, a gravidez, a rede de apoio da minha família e a minha fé, né, independente acho que, de religião, aqui a espiritualidade, mas eu sou cristã, sou católica, mas a espiritualidade. Acho que a dela caiu. Eu não estou ouvindo mais. A dela, acho que a conexão ela perdeu. Oh. Cadê? O que mudou? Ela estava falando aí sobre a falta de pesquisa. Eu enviei dois aqui no chat, dois artigos que eu achei, né, quando eu estava buscando um pouquinho de informações mais técnicas. Aí, para quem tiver interesse, está aí no chat, tá bom? E Voltei. isso... Ah, que bom. Voltei. Vocês pararam onde? Estava falando sobre sua espiritualidade, quanto que a sua espiritualidade te ajudou no processo. Isso. E aí eu posso dizer claramente que eu fui salva desse relacionamento abusivo também por conta disso, né? Dessa rede de apoio que eu tenho aqui. A minha gravidez, fisicamente, ela foi muito tranquila, eu não tive problema nenhum, mas psicologicamente ela foi terrível, assim, foi o pior processo que eu tive. Mesmo minha relação com aquele ser que estava crescendo dentro de mim ser muito bacana, eu não conseguia, eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de falar que eu estava grávida. E aí ter que romper minha carreira artística, eu estava pronta para fazer um espetáculo maior, eu já tinha feito outros espetáculos de dança, mas esse espetáculo ia rodar o Brasil. E aí eu ser impedida disso também, isso me impactou bastante. Mas aí eu tentei pesquisar mais sobre a maternidade, tentei pesquisar mais sobre esse processo da gravidez. Foi aí que eu fui me acalmando aos poucos. Aí quando eu tive o Theo, eu olhei para aquele rostinho lindo ali que nasceu, eu olhei para aquele serzinho, e aí eu perguntei para ele se ele aceitava que eu fosse a mãe dele. E aí ele me sorriu de volta ali, eu já tive a resposta, eu falei, é isso. Então pronto, a partir daí é reconstruir essa nova crise, é recuperar quem eu sou, que foi perdido nesse relacionamento abusivo, que foi prejudicado, né, nessa questão da gravidez. E aí eu tentei me resgatar de novo. E tentei voltar para a faculdade, voltei para a companhia de dança. Foi um processo extremamente difícil dessa companhia entender que eu era mãe e meus horários eram diferentes, minhas necessidades eram diferentes. A Simone falou a questão do leite e realmente o ensaio, né, a atividade física, meu peito inchava e eu já ficava, meu Deus, socorro, não tô aguentando. E lidar com tudo isso foi bem complicado. Até que eu falei assim, não dá mais para mim, eu preciso assumir que isso não tá dando mais para mim, não tá funcionando para mim, mas eu não quero abrir mão de ser artista. Aí, de encontro com mais duas mães também, que sentiam essa mesma coisa que eu sentia, a gente sentou e falou, por que não fazer um projeto voltado para mulheres mães, para resgatar a autoestima,
que a gente era capaz de produzir algo, de ainda estar ativa, né? Que a maternidade, ela parecia que tinha roubado isso da gente, mas na verdade não. Não é a maternidade que rouba, é a sociedade que coloca imposições nessa maternidade que não te faz enxergar nada mais além disso. E aí hoje eu saí do Coletivo Mar, entrei na terapia ocupacional já pensando em fazer algum trabalho com a maternidade. Eu falo que eu entrei já com o meu TCC na cabeça, que eu quero muito fazer um trabalho com a maternidade. A Ana Amélia até falou, né, sobre esses escritos. Eu quero fazer isso, eu quero ajudar a produzir, eu quero fazer algum grupo, porque é um universo muito complexo e que a gente, às vezes, esquece de colocar em evidência, né? Toda vez que a gente trata de maternidade, a gente trata ela como pano de fundo para outros assuntos importantes. Aí a gente deixa ela lá, não, mas a maternidade com isso, a maternidade com aquilo, nunca a maternidade e o universo. Então é muito importante o Petro ter feito isso, agradecer muito o convite dele também para poder falar um pouco sobre isso. E aí, primeiro eu queria falar dos termos. Eu geralmente vou usar o termo mulher-mãe, porque na imaginário da sociedade, quando a gente fala só mãe, esquece que a gente tem outros papéis ocupacionais. Quando a gente fala que mulher, a gente é mulher também. A gente não é só mãe. Mãe é um papel ocupacional que eu tenho. Eu tenho tantos outros, e um deles é ser mulher, assim, que é a minha essência. E o mãe solo também, que a Ana Amélia falou, já é que a maternidade solo ela acontece quando você é solteira ou quando você é casado. Então, esse termo mãe solteira a gente não pode usar mais. A gente tem que, mãe solteira, a gente está falando de um estado civil daquela mulher. A gente está falando de maternidade solo, onde a mãe ela assume esses compromissos sozinha, não compartilha a maternidade com ninguém, mesmo tendo rede de apoios, né? E existe maternidade solo dentro de um casamento também, onde a mulher faz tudo sozinha, ela assume isso tudo sozinha e não divide essa maternidade com seu marido. Então, tem essas diferenças. E aí eu trouxe algumas coisas também da história da maternidade para a gente poder entender, né, que a Simone falou dessa culpa que a gente sente, né, de conciliar os papéis. E aí tem dados interessantes, depois eu disponibilizo esse texto também, da Maria, o nome dela é a Maria, deixa eu só ver aqui, gente. Aí ela, Maria Correia, e o texto é de 1998. Ela fala que a maternidade ela é influenciada pelo contexto sócio-histórico, cultural de que a mulher é inserida. E aí, toda vez que a gente fala da maternidade, a gente sempre lembra do contexto gravidez. E não necessariamente esses dois contextos eles estão interligados. A gravidez ela é um processo biológico que dura cerca de 40 semanas e vai da concepção até o parto. A maternidade ela já é diferente, porque ela corresponde à vivência sócio-histórico da mulher. Então, que tem essa relação de cuidados e vínculos afetivos. E aí, tem uma curiosidade que até então, nas civilizações e outras civilizações, e na nossa sociedade mesmo, lá atrás, a mulher que era responsável por tudo, seja pela gravidez, pela maternidade, né? Ela tinha até um pouquinho de força quando se falava e pensava de que a mulher gerava uma pessoa. Aí, o rei Luís XV, ele inseriu o homem a primeira vez dentro da questão do parto, que antes era feito só por mulheres também. Aí esse homem ele é inserido nesse parto como um obstetra, e a partir daí o homem também começa a dominar esse ambiente, esse universo também. E aí a mulher ela fica subjugada ao homem, e o patriarcado ele ganha muito mais força também depois desse acontecimento. E por isso que a gente tem até hoje isso fica na sociedade, né? A nossa sociedade ela é patriarcal completamente, o machismo ele está enraizado na gente, e é difícil a gente se desconstruir, e é difícil também de falar de maternidade, não falar sobre machismo e esse compartilhamento desses papéis. E em 1760, começou as publicações da psicanálise com Freud e Winnicott, que eles falavam que as mães elas tinham que cuidar dos filhos e da amamentação dos mesmos pessoalmente, mas a autoridade continuava sendo do pai. Então, o século XVIII e o século XIX, ele traz muito isso, essa questão que a mãe,
ela é a mulher que se sacrifica pelo filho, ela é a mulher que tem que prover a qualidade de vida do filho, e a felicidade também é responsabilidade da mulher. Aí, no século XIX, surge essa nova mulher, que é a mulher educadora, mãe, criadora da sociedade futura. Então, se qualquer coisa acontecer com essa criança, a responsabilidade é só dela. E ao mesmo tempo, surge o termo amor materno e instinto materno, que a Elizabeth Battinger, que traz no livro dela o mito do amor materno, chama de mito. Porque, na verdade, esse amor materno, ele não nasce com a mulher. Esse instinto materno, ele não nasce com a mulher, ele é construído quando você se torna mãe. Então, ele é uma construção. Esse amor que a Simone falou que a gente sente, e real, eu também sinto muito pelo meu filho, eu amo demais o Theo. Ele foi construído, né, com a nossa maternidade, com o nosso processo. Então, é natural quando uma mulher fala que não quer ser mãe, ok, a sociedade precisa aceitar isso, entender isso. Mas aí, por isso que a gente tem que chamar de mito. Mas até hoje, a sociedade acredita que esse amor materno, ele existe, ele nasce com a mulher, exige que a mulher seja mãe, exige que a mulher se comprometa 100%, ela se sacrifique, ela esqueça de que ela é uma mulher para ela ser só mãe. E não é bem assim, né? A gente tem nossas necessidades também. Mãe precisa se relacionar, mãe precisa se arrumar, mãe precisa fazer o que ela quiser. O lugar de mãe é fazendo o que ela quiser. E aí surgiu duas linhas de mentalidade. A primeira é que a mulher, ela se sente útil e agradável por ser mãe, e a outra linha é a mulher, e aquela outra mulher que não quer ser mãe, mas ela é obrigada a ser mãe, para ela poder se encaixar nessa sociedade, mas ela sente um mal-estar com isso, porque ela se sente pressionada, e ela não quer ser mãe, mas ao mesmo tempo ela tem que ser mãe, e aí vai causando esse conflito nela. Aí vem a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra que a gente tanto estuda na TEOA também, principalmente no primeiro período, né? A Primeira Guerra, ela foi outro marco também dessa maternidade, porque os homens, eles vão para a guerra, as mulheres ficam ali, cuidando da casa do filho, mas ela também precisa trabalhar, precisa ter um ofício para poder colocar, né? Conseguir colocar comida naquela casa. Então ela descobre, opa, eu não sou só a educadora, eu também posso fazer alguma coisa, eu também posso ter um ofício, e isso modifica essa relação da mulher. Aí, quando esses homens retornam, eles encontram esse ambiente diferenciado, né? Essa mulher que já trabalha, essa mulher que cuida da casa, só que isso também ainda não é o momento de dividir as tarefas, ainda não se discute essa divisão das tarefas. As mulheres ainda continuam sendo dona de casa, criadoras, e ainda trabalham. Aí, nos anos 60, vem o movimento feminista, que começa a quebrar com esse discurso de que a mulher tem que ser mãe, que a mulher ela tem que estar no lugar que ela quiser, mas ainda é um discurso muito inicial, né, dos anos 60, e até hoje começa a quebrar esses paradigmas. Aí, trazendo agora para a atualidade, a gente herdou esse conflito dessa história, né? O texto ele é muito mais profundo, ele aprofunda muito mais, mas aqui a gente tem que falar rápido por conta do nosso tempo. E aí, a gente tem esse conflito, essa culpa, porque ela é carregada lá daquele século XVIII, do século XIX, com os textos dos psicanalistas que falavam que a gente tem que ser mãe, que conciliar papel é muito complicado, e até hoje a gente sente isso, que essa conciliação é complicadíssima, que a mulher ela tem que se sacrificar, a mulher ela tem que ser um exemplo de mulher que lava, cozinha, passa, e que está sempre ali disponível para o marido, e que o filho vem em primeiro lugar, e ao mesmo tempo a gente quer fazer as nossas coisas, a gente quer estudar, a gente quer estar ocupando a universidade, a gente quer ser professora, ser terapeuta ocupacional, ser artista, seja o que for, e isso nos é negado, porque a gente é mãe. Igual a Ana Amélia trouxe os dados no começo, e acho isso muito interessante, porque isso deixa explícito a divisão sexual do trabalho, né? Que quando a mulher, às vezes, ela perde a oportunidade de cargos mais altos, a Camille até sabe que a gente fez um texto sobre isso, né, Camille? Ela perde a oportunidade de cargos mais altos por conta da maternidade, né? Tanto é que nas entrevistas de emprego, geralmente eles perguntam pra gente assim, você é mãe? Ou você pretende ter filho? Sabe? E daí? Sabe? Por que não pergunta isso pro homem?
Por que que só pra gente? E isso nos impede. Então, eles olham a gente que, tipo, a mulher, ela tem esse cuidado maternal, então ela não serve para poder ocupar cargo de firmeza, de liderança. E aí já vai reduzindo as nossas possibilidades, né? Tudo que a gente pode fazer. E se a gente é mãe, é muito mais complicado, como a Simone e a Amélia trouxe aqui. A gente precisa de um espaço onde tem essa flexibilidade para a gente conseguir conciliar nossos tempos, conciliar a criação dos nossos filhos, conciliar a nossa carreira, o que a gente quer ser. E a gente não tem, muitas vezes a gente não tem esse espaço, não tem essa oportunidade. Falando agora da graduação, né, esse lugar que eu ocupo, tem uma mãe também na minha sala, também a filha dela tem 5 anos, meu filho tem 6, então as etapas ele tá bem parecida, a gente divide muita coisa. E aí uma olhou para a outra assim de cara e já se identificou e já falou assim, nossa, é isso, sabe? É isso que a gente está passando, uma entende a outra, uma dá força para a outra. Dizer que eu sou muito privilegiada porque na minha sala, principalmente meu grupo, assim, de trabalho, que a gente faz trabalho, eles entendem nossas necessidades e entendem que a gente precisa ter um horário super flexível para conseguir dar conta das atividades da faculdade. Então, mas eu sei que nem todo mundo tem essa sorte que eu tive de cair numa sala como essa, né? Já escutei queixas de outras amigas mães, estudantes universitários também, tanto que é difícil para elas conseguir fazer um trabalho de faculdade, estudar para uma prova. Então, toda vez que eu tiro uma nota boa numa prova, eu comemoro não para poder expor para todo mundo da sala, olha como que eu sou boa, como eu sou inteligente. Eu comemoro porque foi tão difícil estudar para aquela prova, mas foi tão complicado, parecia que eu não entendia nada do assunto, e eu vou lá e vejo que eu consegui compreender. Aquela comemoração é muito mais para mim, é uma coisa que, olha ali, eu estou conseguindo estar numa graduação, estou conseguindo fazer o que é pedido, porque é muito difícil, é muito complicado. Tem vontade que dá, assim, tem dias que dá vontade de largar tudo, largar a faculdade no meio e falar assim, eu não vou voltar para aqui nunca mais, eu não dou conta. É difícil, só que aí eu olho pro Theo, assim, e falo, não, peraí, vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir. E o tanto que isso desgasta a gente também mentalmente, porque quando a gente vai tentar buscar, né, ajuda ou auxílio ou apoio em outros lugares, às vezes isso é muito complicado, porque as pessoas não mães não conseguem entender as nossas necessidades também, né? E tudo bem, né? A sociedade constrói as pessoas assim, até você se tornar mãe, até você conviver de perto com uma, assim, e às vezes nem convivendo com a sua própria mãe você consegue ter essa dimensão. Mas quando você acompanha de perto, você não faz ideia do que está acontecendo naquele universo. Então, por isso que espaços como esse ele é muito importante para ser discutido, porque as pessoas têm a dimensão do que é a maternidade. E aí, trazendo um pouquinho dessa questão de divisão sexual do trabalho, né, desses espaços que às vezes para a gente não é ocupado. Por exemplo, quando você tem amigas, antes de você ser mãe, você é convidada para o churrasco, você é convidada para festa, para rolê, e aí, de repente, você se torna mãe. Parece que você deixou de existir para elas, assim. E aí, sabe? Eu também quero participar disso. E muitas vezes, quando elas te chamam para fazer alguma coisa, aí vem o discurso. E com quem que você vai deixar seu filho, né? Porque não dá. Em nenhum momento o discurso é assim aqui. Se você quiser vir, vem. Sabe, aqui é um espaço seguro para você, para sua criança também. A gente dá um jeito dele ficar lá para você curtir, né, também, não precisar se afastar do seu filho, porque é difícil também a gente tomar essa decisão de sair de casa e deixar a criança com alguém. Mas isso não acontece, né? Geralmente nos é negado isso. Ah, não, se você puder deixar seu filho com outra pessoa para você vir, vai ser melhor para você curtir mais, sabe? Nunca pergunta pra gente o que a gente precisa, né? Qual que é o apoio, os espaços que a gente ocupa também. Olha só, bem, você é mãe, por que a gente não deixa... Então, por que a gente não deixa um espaço para criança ali, para você que é mãe, vir para esse evento e conseguir curtir o evento e deixar sua criança ali, já que você abre mão muitas vezes porque você não tem com quem deixar seu filho. Isso acontece também muito. Quando a gente produzia evento, uma das queixas maiores das mulheres mães eram essas. Eu não sei se vou conseguir ir porque eu não tenho que deixar meu filho. A gente já passou nesse evento
passou nesse evento a colocar também um espaço para criança, com muito cuidado, com livros, com pessoas olhando, né? Para essas mães virem e elas começaram a aparecer. Aí a gente vê que a diferença de um espaço para criança naquele evento, ela acaba acolhendo essa mãe também, ele acaba sendo mais democrático, igual a gente prega tanto a democracia, e a gente esquece que a democracia ela também está nos pequenos grupos, ou nos grandes grupos, ou nas diferenças, né, que fazem a sociedade, compõem a sociedade. E a maternidade ela é uma dessas diferenças. E trazendo também para essa discussão, enquanto eu tenho tempo aqui, eu não posso deixar de falar sobre a maternidade negra, da mulher negra, né, com a mãe que tem também uma criança preta, falando assim, meu filho, ele é uma criança preta, e dizer que, como foi discutido naquela, isso é um tema delicado, difícil, me dói, me toca falar sobre isso, mas é necessário. Na discussão passada, né, no TO, em prosa passada, que falou sobre racismo, falar que a maternidade também, ela vem enraizada com o racismo quando se trata das mulheres pretas. E o apartheid ocupacional que a gente sofre, ele é imenso, assim. Se uma mulher já tem dificuldade de acessar esse mercado de trabalho, né, compatível com o currículo que ela tem, já é difícil para ela ocupar esse lugar. Quando ela se torna uma mulher mãe, né, igual os dados que a Ana Amélia trouxe, esse lugar ele fica cada vez mais inacessível para ela. E quando ela é uma mulher mãe preta, ele é quase assim, que não existe esse lugar. E aí, eu vou trazer uma questão assim, muito difícil que aconteceu, né, essas semanas passadas, mas acho que dói falar sobre isso, mas é importante porque isso ilustra como que o nosso sistema, nossa sociedade, ela funciona com relação à maternidade. A história do Miguel, né, que aconteceu, aquele menino lindo de 5 anos, né, que foi assassinado de uma forma brutal. O que acontece? A Ana Amélia está aí do desenvolvimento infantil, que não deixa mentir, Simone, terapeuta ocupacional também. Ele é uma criança de 5 anos que precisa de um cuidado, como qualquer outra criança de 5 anos, que não tem capacidade de tomar a própria decisão de apertar um botão do elevador. Então, eu precisava de uma responsável ali. A empregadora, né, branca, classe média alta, ela, não sei o que passou na cabeça dela, mas ela imaginou que uma criança de 5 anos tomaria a decisão sozinha de ir para o elevador e daria conta de se virar naquele elevador. Primeiro, ela colocou a criança no elevador da área de serviço, que já mostra ali onde essa criança ocuparia lugar ali naquele prédio, qual o lugar dela ali, a área de serviço. Segundo, ela não se preocupou que era uma vida, que era uma criança que estava ali, que precisava de todo o cuidado, que precisava de toda a atenção, como uma criança de 5 anos precisa. E terceiro, eu vi muitos questionamentos, assim, que a mulher, a mãe do Miguel, não deveria ter levado o filho para o trabalho, ela não poderia ter feito isso não tinha nem que estar em jogo, assim, não tinha nem que ser falado, porque essa mulher não tinha nem que estar trabalhando nessa pandemia. Ela não tinha nem que estar ali, ela tinha que estar cuidando do filho dela, ela tinha que estar em casa. A gente está vivendo uma pandemia seríssima. E ela já teve que ir trabalhar. E aí, com essa questão das escolas não está funcionando, enfim, ela levou o filho dela para o trabalho, achando que era um lugar seguro também para essa criança. E aí, o filho dela foi tirado dela, de uma forma brutal, porque não teve o devido cuidado com ele. Então, você já vê, uma mulher preta, ela não tem a oportunidade de trabalhar em casa, ela não tem a oportunidade de ficar em casa nessa pandemia cuidando do seu filho, teve que levar seu filho foi tratado como, né, não como ser humano, como uma criança de 5 anos, ele foi tratado como alguém que já tinha autonomia, apesar de ter só 5 anos, pela cor da pele dele. E aí, eu trago isso muito para minha realidade, sabe? Meu filho é uma criança preta, eu tenho plena consciência de que ele não vai poder usar boné, short, bermuda, ele não vai poder usar nada disso, né? Dependendo do tipo de marca de camisa, ele também não vai poder usar. Se ele tiver que andar na rua, ele tem umas regras que ele precisa cumprir, né? Se o policial parar ele, porque ele vai parar ele. Não é nem se, quando um policial, no nosso caso é quando o policial for parar ele vai ter que ter certos comportamentos que, para demonstrar, né, e levar todos os documentos possíveis, olhar para baixo quando o policial for revistar ele,
quando ele for pegar um ônibus, ele tem que ser o máximo, assim, ter o máximo de cuidado ao entrar nesse ônibus, ao entrar nesses espaços. Ele vai ser perseguido no shopping. E isso dói. Imagina a gente ter que criar uma criança já pensando nessa situação, sabe? Eu tento conversar bastante com meu filho, eu trago bastante personagens de identificação para ele também, mas é difícil. Claro que a gente fala numa linguagem que uma criança de 6 anos entenda, né? Porque ele não dá conta dessa dimensão que a gente vive, mas a gente já precisa, desde cedo, trabalhar isso com essa criança, porque o que ele vai sofrer é muito, muito cruel. E eu sei que quando ele crescer, ainda está longe disso, desse racismo institucional em raiz de terminar. Está muito. Ela é um ato político em si, para todas as mães. Mas, para a gente, que é uma mãe preta, de criança preta, ela é resistência também. Ficar vivo, fazer nossos filhos chegarem na vida adulta, conseguir fazer uma faculdade, conseguir ocupar um cargo, ela é um ato de resistência. É dia após dia. E fora que isso impacta a nossa saúde mental também, né? Porque a gente tem que ter uma saúde mental boa com tudo isso que vem acontecendo para a gente poder conseguir criar essa criança da melhor maneira possível. E aí eu falo com o Theo, você não vai poder desistir. Você não tem o direito de escolher se você quer fazer faculdade ou não. Porque ele tem que ter. Quanto mais diplomas ele tiver, quanto mais coisas ele tiver, mais oportunidades ele vai ter. Isso é triste de falar, porque ele tinha que ter muitas possibilidades, ele tinha que ter muitas escolhas, mas ele não tem, porque isso foi tirado dele. A sociedade tirou isso da gente. Então, é duro falar isso, é duro falar sobre esse assunto, é difícil falar sobre isso, mas é necessário, porque enquanto a gente não olhar para essa situação que está vivendo, as mães pretas estão perdendo seus filhos, seja por o racismo na sociedade, ou seja pelo racismo institucional no Estado, né, como aconteceu com essas crianças lá no Rio de Janeiro, as coisas não vão mudar. Isso tem que ser dito em qualquer espaço que a gente puder. A gente tem que falar sobre essa questão do racismo, a gente tem que falar, inclusive na maternidade, questionar por que tem diferenças, sabe? Por que a gente tem que passar por esses processos. Ser mãe não é uma coisa fácil, ser mãe não é simples. A gente tem que estar ali dia após dia reafirmando o nosso lugar, reafirmando por que a gente está ocupando aquele espaço, porque é tão negado para a gente, o tempo todo a gente é questionada se a gente tem que estar nesse espaço mesmo, por que a gente está ocupando isso aí? Ah, mas seu filho ficou doente, você precisou faltar um dia. Eu precisei faltar um dia porque meu filho está doente. E qual o problema disso? Ah, não, mas é porque, né? Isso eu já passei também no ambiente de trabalho, eu precisei faltar, porque quando eu estava dando aula numa escola de dança, precisei faltar, meu filho estava doente, enfim, aquele processo, ele tinha uns 3 aninhos, aquele processo, né, que sempre acontece, e aí eu falei, olha, não dá, esse dia eu preciso. E aí quando eu fui levar o atestado, eles me questionaram super por que eu estava faltando, o que estava acontecendo, que não podia ser assim, isso não podia se repetir. Eu falei, mas é meu filho, mas não tinha ninguém para levar, não. Eu falei, não, eu que sou a mãe dele. Que depois eu mando pro Pet postar também, tá? Era isso.
Acho que você falou foi tudo. Assim, fechou de um jeito que realmente. Uma coisa que eu notei também quando você falou sobre a questão do círculo de amigos e quando eles questionam sobre isso, mas você vai trazer o seu filho, mas também eles questionam quando você sai, e aonde está o seu filho? Com quem que você vai estar deixando seu filho? Você vai sair, vai deixar o seu filho sozinho, vai deixar o seu filho em casa? Então, além de estar te julgando por você estar levando seu filho, também te julgam por você não levar, por você sair e não poder aproveitar. Então, não poder sair sem o seu filho, porque parece que ser mãe significa o filho tá ali, tem que estar ali a todo momento. Todo lugar que você for, o seu filho tem que estar. Ele é uma extensão de você, né? Você deixa de ser uma pessoa, você se torna a mãe do fulaninho, né? No meu caso, a mãe da Heloísa, mas é a mãe do Dudu, a mãe do Theo. Então, assim, é uma ambiguidade. E, ao mesmo tempo, é ambíguo para nós. Porque a gente também, em muitos momentos, repara e fala assim, nossa, mas será que coisas que a gente precisa também pensar na gente. Isso não é egoísmo, né? Não é questão de ser egoísta. É lembrar que antes de ser mãe, a gente é a fulano. Poxa, eu sou a Simone, acima de tudo. Antes de ser mãe, eu tinha isso. A maternidade, ela traz uma sobrecarga, muitas vezes, cruel. Eu concordo com o que a Crislane falou também. Eu ouvi uma frase uma vez de uma atriz, acho que é da Nive Stelman, ela foi crucificada por isso, mas eu meio que me encaixo um pouco nisso. Eu amo meu filho, mas eu não amo tanto ser mãe, né? Eu amo meu filho de paixão. O amar ser mãe, o que é o papel de mãe? É aquele papel chato, às vezes, não é só você estar abraçado, sentir carinho, não, é a cobrança, é você saber que você tem que colocar limite, é horário para tudo, sabe? E essa questão do o que é limite para o seu filho, o que é o seu limite, muitas vezes está tão embolado que nem a gente se perde no meio disso. E isso é cruel, porque, por exemplo, se o homem sai para beber com os amigos, chega de madrugada, ele tá tranquilo. Mas se você sai com suas amigas, aí você quando chega de madrugada, você não pode, você é a mãe. Nossa, né? Você é responsável. Nossa. Então, assim, é cruel, é uma comparação muito cruel. Né? E é meio isso que a gente vive o tempo todo. A sensação que eu tenho é que o nosso papel é muito estigmatizado, sabe? É aquilo. Preconceito, igual você falou. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um documentário que chama O Silêncio dos Homens, que fala muito sobre a mudança de... Excelente. Foi do ano passado. Silêncio dos Homens? Vejam, O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens está no YouTube, 1 hora de duração. Fala muito a respeito do papel do homem na sociedade e como que o homem tem modificado a sua forma de pensar e de agir. Está brotando movimentos no país inteiro. E eles falam, inclusive, a respeito do machismo, do relacionamento tóxico, da diferença entre o que é a maternidade e a paternidade, e o tanto que ser homem e preto num país como o nosso é você se acostumar, por exemplo, a levar batida de polícia o tempo todo, e aí tem várias pesquisas que eles fazem aí ao longo da faculdade, o que eles estão implementando, e uma mulher que ela foi professora de uma escola infantil, ela fala assim,
A gente tem que acostumar o que a gente tolera nas meninas e nos meninos. Nas meninas, a gente tolera mais a troca de fralda. Os meninos, eles ficam um pouco mais com a fralda suja. E os meninos pretos vão lá para o final da fila. Então, é meio isso, assim, que a gente estava discutindo, né? De tudo isso que a gente falou, desses papéis, de racismo, de homens e tal, mas o tanto também que é importante, a gente está falando da maternidade, mas o tanto também que é importante para um homem aprender paternidade. E nesse documentário, um dos projetos chama Paternidade. Ensina o homem a ser pai, prepara o homem para ser pai, sabe? Porque existe a depressão pós-parto na mulher, mas também existe a depressão pós-parto no homem. Né? Existe também, a gente precisa falar disso. Ela modifica o tempo todo. Então, são espaços que a gente tem que ter para falar, rede de apoios que a gente tem que criar mesmo para discutir, porque quanto mais a gente discute, mais a gente fortalece, mais a gente se identifica. Porque o grupo é meio isso, né? A gente se sentir apoiado o tempo todo e falar e vamos e tal. E esse movimento do silêncio dos homens traz muito isso, a participação do homem na sociedade, quanto ser, pensar, descobrir, discutir a masculinidade tóxica, discutir sobre a paternidade, discutir sobre o papel do homem, inclusive a melhoria do relacionamento do homem com a mulher. É um movimento que tem surgido aí ao longo do caminho. Vale a pena. Um pouco disso vem, acho que, do nosso machismo estrutural também, né? Porque nós, mulheres, muitas vezes, temos a tendência de monopolizar os cuidados, e às vezes os pais não são pais, não porque eles não querem participar, mas porque aquilo não é permitido. Sim. Né? Eu vejo isso na minha família. Eu sou mãe solo, mas a minha mãe, até a minha adolescência, ela era casada com meu pai. E ela sempre reclamou muito que o meu pai não ajudava. Mas quando eu paro para pensar e lembrar das coisas da infância, meu pai não ajudava porque era ela que mandava em tudo. Tipo assim, tinha que ser do jeito dela, tinha que se fazer na hora que ela queria, do jeito que ela queria. Então, assim, era um monopólio tão grande dela que eu acho que ele não ajudava, porque, assim, tudo que ele fizesse estava mal feito. Né? O jeito que ele queria não prestava. Então, assim, não vou fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque acaba que a gente fala muito do feminismo, mas a gente, até esses extremos, eles são muito prejudiciais para ambos os lados, tanto o machismo quanto o feminismo em excesso. E a gente tentar equilibrar um pouco isso é muito importante até no nosso relacionamento, porque pra gente, muitas vezes eu me vejo com postura machista, né? Porque vem todo de uma cultura, de uma série de coisas e tal, que menino tem que gostar disso, que menina tem que gostar dali. Enfim, a gente esbarra num papel, principalmente quando você, igual no meu caso, né? Eu tenho marido, né? A gente cria nosso filho junto. Como que existe a questão do meu filho, meu não sei o quê, ensinando coisas assim para ele, que eu vejo assim, eu falei, às vezes a gente fica assim, mas o que eu vou fazer, sabe? A gente fica meio perdido, tem horas, né? E eu acho que até entra muito nisso, para a gente aprender a identificar quais são os nossos papéis ali o tempo todo, né? Se respeitar, o respeito é a chave de tudo. Né? Muito interessante. Só fazer um adendo aqui no que a Simone falou, e eu concordo super, essa questão de que a gente pega, né, muita responsabilidade, a Ana Amélia também falou, que o extremismo do machismo é o feminismo. O feminismo, ele tá naquela coisa de ainda da equidade de papéis, né, das mulheres com os homens, que entra justamente nisso mesmo, nessa divisão de tarefas. Mas o feminismo, ele é aquele extremo do machismo. Então, é só essa diferença de termo mesmo que a gente discute. Mas feminismo, não sabia. É o feminismo. Feminismo, ele é equidade de papéis, né? Tanto homens quanto mulheres, quanto pessoas não binárias também. E o feminismo, que é esse extremo, que a mulher ela tem que estar superior ao homem e tal, que discorda completamente, né? E é isso. E dizer também, né, que eu estava lembrando essa questão da escola aqui,
né, que vocês falaram também, meu filho estuda no colégio particular, tem a questão das aulas, né, online, essa questão de ficar na tela para estudar e também acaba que fica na tela também para jogar, para o lazer dele, aí fica muito mais na tela, igual agora. Eu consegui estar aqui na área externa da minha casa e ele não vinha aqui toda hora me chamar, eu tive que liberar a tela mais uma hora. Eu vejo, gente, não, vai ficar no computador mais uma hora lá, eu sempre boto o limite de telas, né? Porque não, vai ficar no computador mais uma hora lá, porque eu sei que senão eu não vou dar conta de estar aqui falando com vocês. Né? Então, são coisas assim que a gente entra na nossa própria contradição, né? Não, quando eu tiver um filho, eu vou fazer isso. Na hora que você tem um filho, você não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer. É uma coisa muito louca. Eu já nem sei quantas línguas eu já paguei, né? Já paguei todas. Paguei tudo. Tudo que eu mandava os outros fazer, eu tô fazendo pior. A eternidade é um eterno cuspir pra cima e cair na testa. É isso. Faço muito pior. Nós tivemos uma pergunta da Tainá Miranda. Ana Amélia, você gostaria de falar um pouco mais? Eu vi que você respondeu ela no chat. Ela perguntou se a TO pode auxiliar uma mãe a conciliar pelo menos um pouco a rotina da mãe quanto ao filho. E sabe se já teve algum caso ou vocês já tiveram que passar um tratamento para alguém com relação a isso. Você quer falar um pouco mais sobre isso, Ana Amélia? Você começou a responder ela. Não, então, a gente não vê muita pesquisa específica sobre isso, não. Né? Mas a TO, ela pode e deve ajudar as famílias também na organização da rotina. Então, lá no Laís, por exemplo, a gente faz isso paralelamente às metas das crianças. Né? A Simone foi minha estagiária lá, ela deve lembrar que tem as questões específicas das crianças, mas tem algumas coisas que a gente orienta para a família. E, atualmente, eu conheci, foi em 2018, mais ou menos, eu conheci um programa criado na Austrália, que é o Occupational Performance Coaching, que é um treinamento para o desempenho ocupacional. Ele foi criado, apesar de eu não gostar muito desse nome, que coaching hoje em dia dá a ideia que é aquelas coisas de pense positivo, que tudo vai dar certo, né? E não tem nada a ver com isso. É uma capacitação mesmo para desempenho ocupacional. E aí ele foi criado para trabalhar com crianças com algum tipo de deficiência ou incapacidade, e ele aborda tanto metas da criança quanto metas da família. Então, eu estou, inclusive, fazendo um curso com o pessoal lá da Austrália, amanhã mesmo, 5 horas da manhã, eu estou online, porque por causa de fuso horário, o curso cai aqui no Brasil de 5 às 7 da madrugada. Então, eu estou fazendo o curso, tem uma aluna de mestrado do Programa de Estudos da Ocupação que está estudando, e a gente vai tentar usar esse OPC, né, que é o Occupational Performance Coaching, aqui no Brasil, pensando tanto em metas voltadas para a criança, mas metas voltadas também para a família, para a mãe. A gente começou a usar informalmente num projeto de extensão, que é a Thaís, que faz parte do PET, ela até contribuiu com a gente lá durante um tempo, né, Thaís? E a gente começou com algumas famílias como um projeto de extensão, antes de eu fazer o projeto de pesquisa, porque eu falei, antes de eu investir minha energia num projeto de pesquisa, COEP, aquelas coisas todas, vamos ver se o negócio tem espaço aqui no Brasil. E a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes, inclusive 2 alunas minhas fizeram TCC apresentaram no semestre passado, e as mães colocaram assim, olha, depois que eu comecei esse programa de coaching, eu consegui organizar minha rotina e voltar a fazer academia 3 vezes por semana. Uma mãe, assim, que estava a vida inteira, tinha parado tudo da vida dela para cuidar do filho com autismo. E aí, depois, com o programa de coaching, organizando rotina e tal, ela conseguiu encaixar 3 vezes na semana a academia dela.
Teve uma outra que conseguiu encaixar lá, acho que a cada 15 dias ela conseguia fazer um lanche, tomar um café com as amigas da faculdade, assim, as amigas antigas da época da escola. Então, assim, elas conseguiram encaixar coisas no dia a dia delas e se enxergarem como pessoas, não só como mãe do fulaninho. Porque, assim, aqui o tempo todo a gente discutiu a maternidade, apesar do Theo, por exemplo, ter a característica de ser uma criança negra, que já diferencia do meu caso, né, da Heloísa e do Dudu, a gente pensou em crianças com desenvolvimento típico. A gente não falou aqui de maternidade de crianças com algum tipo de transtorno do desenvolvimento ou incapacidade. Então, assim, quando a gente lida com essas mães, são mães assim que muitas vezes elas precisam largar tudo para cuidar daquela criança. Eu lido muito atualmente com autismo, mas com paralisia cerebral, síndrome de Down e com outros transtornos, né, que são vários. Então, assim, são mães que têm ainda mais dificuldade de construir uma rotina, de conseguir encaixar essas pequenas coisas no dia a dia. E a gente teve alguns resultados bem interessantes. Então, assim, a gente está tentando, nesse projeto de mestrado, até por isso que eu estou fazendo o curso oficial, né, do programa, estou traduzindo os materiais em inglês, e aí, daqui a um tempo, a gente deve conseguir disponibilizar no site oficial do OPC o material que está lá em inglês, a gente deve conseguir colocar em português do Brasil, porque é uma forma também de ampliar o uso aqui. E se eu conseguir me capacitar adequadamente, a ideia é também fazer cursos mais para frente para capacitar outras pessoas. Porque eu acho que é uma abordagem assim que tem tudo para dar certo aqui. É uma abordagem de baixo custo, porque não requer equipamentos caros, né? Porque assim, eu amo Laís de paixão, amo aqueles equipamentos, os alunos, até a gente vai lá, balança, o dia que a gente está desorganizado, a gente vai lá e dá os sensoriais lá. Amo de paixão, mas não é todo mundo que vai ter condição de fazer um laboratório daquele, ou um consultório com aquele tipo de atendimento. E não é toda criança também que precisa de intervenção voltada para a integração sensorial. Às vezes a criança precisa de modificação de rotina. Então, é um programa que eu estou tentando adaptar para cá, e aí, com certeza, vocês vão ficar sabendo se o negócio der certo. Espero que dê. Perfeito. Agora, eu gostaria de saber se temos mais perguntas. Nós vamos liberar o áudio, se for o caso, tá? Aí é só levantar a mão. Tem a mãozinha do chat não, mas tem um negocinho, a mãozinha das reações. Aí é só levantar ou se não avisar pra gente no chat, que aí a gente libera. Gente, tem uma outra filha pedindo colo aqui, então pera. Oi, gente! Oh, meu Deus! Pedindo. Ah. Fala aí, Mafalda, dá aí para todo mundo. Bom, acredito eu que não tenho mais perguntas. Então a gente vai finalizando por aqui. Vocês têm alguma coisa a mais para acrescentar? Eu queria só falar uma coisinha que tem a ver com o que a Ana Amélia falou, mas a questão da terapia ocupacional, o papel ocupacional que a gente desempenha como TO, o que acontece? Como eu trabalho numa clínica de dependência química, é muito interessante, porque tem muitos pais lá que estão aprendendo a ser pais, muitas mães que estão aprendendo a ser mães. E que o adoecimento acontece exatamente por não exercer esse papel ocupacional deles.
E um dos trabalhos que a gente faz lá na clínica é realmente uma das etapas do tratamento é ajudar na reestruturação de rotina, de planejamento, retomada de papéis. E quando você fala desse desempenho ocupacional voltado para a criança, isso é uma coisa que eu venho discutindo muito com algumas outras TOs, até com a Adri que a gente troca muita ideia também, é sobre o desempenho ocupacional também do adulto, sabe? Como que o adoecimento acontece quando a gente deixa de realizar as nossas funções ocupacionais. É aí que o adoecimento vem. E muitas vezes a dificuldade que para a gente é pouca, tipo, é tão bobo você não conseguir, por exemplo, fazer um curso por causa do seu filho, aí voltando para a maternidade, igual a Ana Amélia falou, tipo assim, nós temos crianças consideradas típicas, né, normais. Mas quando entra algum adoecimento, seja em alguma coisa da família, igual, por exemplo, lá tem muitas mães que os maridos estão internados e essas mães ficam como, né? Sozinhas, mães solos, do mesmo jeito, né? Convivendo com o adoecimento ali dentro da família, não só por causa da criança, mas alguém que demanda delas o tempo todo. E a gente não vê esse movimento do lado do homem. Por exemplo, quando os homens estão internados, a gente vê um movimento de mulheres cuidando deles. Mas quando as mulheres estão internadas, a gente não vê movimento dos homens. É muito interessante isso também. E a gente também ajudar, a gente acha que é pouco, mas o papel da TEL é tão significativo nessa questão de reestruturação de papéis, que depois que eles conseguem atingir, retomar, né, o seu papel na sociedade, é que a gente vê o tanto que o tratamento começa a fazer efeito e o tanto que a recuperação ela automaticamente vem. Acho muito interessante essa questão da avaliação do desempenho ocupacional. E a gente não tem uma coisa assim para isso, né? Não tem um instrumento assim para avaliar isso. Pelo menos saúde mental, assim, não. Uma outra coisa que eu não sei se vocês já estão passando por isso, mas talvez você, Simone, que Crislane, eu não sei, porque ela é mais nova que nós. Mas eu ainda, além da questão da maternidade, ainda tem aquelas tarefas que acabam surgindo, porque os nossos pais vão ficando idosos e vão precisando também isso. de um outro suporte. Né? O meu pai já faleceu, mas a minha mãe, por exemplo, agora ela está bem, inclusive está com a Heloísa, mas ano passado ela fez uma cirurgia de reconstrução de ficar correndo atrás do menino. Então, assim, é muito difícil. Daqui a pouco ele cresce mais um pouquinho, aí segue mais os combinados, fica mais tranquilo. Mas agora, realmente... Agora, com 7, eu já deixo, a Heloísa já sabe onde que pode, onde que não pode, o que pode subir, o que não pode subir. Então, assim. Mas agora, infelizmente, é só em último caso mesmo. Eu queria falar que o meu interesse pela TO foi também justamente ver essa possibilidade de pesquisa com a maternidade, sabe? Vendo a Ana Amélia falar, a Simone falar, me deu mais vontade, ainda mais garra ainda de fazer alguma coisa em relação a isso, porque me questionaram muito, né? Porque eu, artista, voltar para a faculdade numa área da saúde que aparentemente não tem nada a ver com a minha primeira formação, né? Aí eu vejo que cada vez mais eu me encaixo dentro da terapia ocupacional e ter essa conversa, eu vejo que cada vez mais se relaciona com tudo que eu acredito.
inclusive com a própria arte também, como possibilidade também. E essa questão também, né, dessa maternidade de conciliar igual. Eu moro com os meus pais. Meus pais, eles são idosos jovens, né? Isso, naquela fase de desenvolvimento. Então, eles estão entrando agora nessa fase, né, ser idoso. E já vejo que já tem um conflito de geração muito grande, apesar do carinho, do cuidado, a diferença que meu pai trata do meu filho, que minha mãe trata, enfim. É muito cuidado, mas já tem um choque ali de geração, Eu morei na casa da minha mãe até a Heloísa ter 2 anos e 11 meses. Nossa. Chegou, aí eu falei, não dá mais. Não dá mais. É um choque de... Começou a... E aquele comportamento de vó, né, começou a pesar. Eu falo não, aí ela fala, mas deixa a menina. Dá não. É difícil, né? Ficar com ninguém. Bom, então é isso. A gente vai finalizando agora. Queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, em especial a Ana Amélia, Simone e a Crislaine, por terem aceitado esse convite do PET para estarem aqui falando com a gente, conversando. E também queria dizer para todos que participaram que a gente vai postar todas as indicações que foram feitas no Instagram também. E queria desejar uma boa noite para todos. Boa noite. Mais uma vez, obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. É muito importante para a gente estar participando desses eventos, da gente estar falando não só pelo fato da maternidade, mas também pelo espaço da TO. Acho que a TO precisa ser vista em todos os espaços. E a gente vê, por exemplo, maternidade, TO é uma coisa que ninguém fala, né? Um assunto que ninguém fala, a gente precisa trazer isso mais à tona. Viu, Crislaine? Leva seu projeto bem a sério, se eu puder ajudar, estou aí. A gente precisa abrir esses espaços. Eu sou apaixonada pela TO, nunca saí da área, sempre trabalhei na área de saúde mental e o reconhecimento maior que a gente tem, como, por exemplo, lá na clínica, os pacientes falam que eles falam assim, ó, a TO é a parte mais importante do meu tratamento, porque a gente tem essa oportunidade de enxergar o ser humano como um todo. E a gente tem uma visão que parece que é só a gente tem essa... A empatia é quase que uma coisa da TO mesmo, parece que é inerente do terapeuta ocupacional, a gente nasce com isso, né? A gente sabe disso, a gente sabe acolher. E esse acolhimento, essa escuta, faz toda a diferença num tratamento, que a gente sai daquela coisa engessada de consultório para ser mais humano, sabe? E ser mais humano faz toda a diferença na recuperação, no olhar diferenciado do outro, e a gente vai construindo várias coisas junto. Acho que isso é importante, né? E tá conciliando isso junto com a maternidade, mais ainda, né? Que a gente consegue ver que todo mundo tem suas limitações, né? Então, não existe essa perfeição, não existe essa imagem bonita que eles vendem no Instagram, não. Porque Instagram, para mim, é só propaganda de margarina. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente estar aqui porque é difícil, pra caramba. Mas vale a pena? Vale pra caramba também. E é importante a gente fazer esse tipo de evento e a gente falar que, olha, é difícil, muito difícil, estar lá todo dia, dando aula de manhã, porque tem noite que eu nem passei a noite inteira sem dormir, porque estava lá com o menino com febre, com isso, com aquilo outro. Mas consegui. Então, assim, é possível conciliar a maternidade com a carreira? É difícil pra caramba. Mas a gente tem caminhos para conseguir fazer isso. Então, assim, às vezes diminuindo a carga horária, igual a Simone, tinha 2 empregos, agora tem um só, diminui a carga horária, um emprego, às vezes, com uma flexibilidade maior. A gente faz escolhas, né? Eu, em alguns momentos, fiz cursos online que fazia de madrugada, esses que você pode assistir a aula a qualquer hora,
Eu chegava, eu tinha dado aula o dia inteiro, aí chegava de noite, ficava com a Heloísa até as 9, 9h30, que é o horário que ela vai dormir. Depois que ela dormia, que eu ia pegar as coisas para estudar. Então, assim, tinha dia de eu dormir 2 horas da manhã e levantar às 6 para poder ir dar aula. Então, assim, é difícil? É. Mas eu acho que tem também um movimento de cada um, porque é muito prático também a gente virar e falar assim, não dá para conciliar a maternidade com o emprego, pronto. E não faço nada. Né? É muito possível, dá, a gente precisa fazer escolhas, principalmente que a gente tem que lembrar também que filho cresce, né, gente? Filho cresce e assim, à medida que eles vão crescendo, aos poucos a gente vai retomando a nossa vida. Nunca vai ser igual ao que era antes, mas a gente retoma algumas funções, sim. Né? Hoje que o Dudu vai fazer 4 anos, eu já consegui voltar a fazer muitas coisas. Por exemplo, né? Eu adoro ler. Hoje eu já consigo ler um livro, né? Já consegui ler alguns livros. Já estou conseguindo fazer um curso. Né? A última vez que eu fiz um curso foi antes da maternidade. Então, assim, aos poucos. Não é de uma vez, é importante, assim, quem puder e ter oportunidade para planejar, tipo assim, faça tudo aquilo que é mais importante antes, eu aconselho que faça antes, tudo que exige mais. Mas a gente também, se a gente for para pensar tudo que a gente precisa fazer só depois que a gente ter filho, a gente vai ter filho com 60, 70 anos, ou seja, você nunca vai ter, né? Que era igual eu pensava. Mas é possível, todos nós sobrevivemos, né? Somos sobreviventes, estamos aí, e os meninos crescem também. Daqui a pouco, hoje a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, fica longe. Depois a gente pede, pelo amor de Deus, para voltar. Né? Pegando o gancho nisso que a Amélia e a Simone disse, que é possível ser mãe e ter uma carreira. E quanto mais mulheres mães ocuparem a universidade, né, o mestrado, o doutorado, ocuparem os consultórios, né, ocuparem o lugar também na política, os espaços, e falar mais sobre isso também, como esses grupos, né, de conversa sobre os Instagrams que falam, já que o Instagram também ele é uma propagação, né, maravilhosa de coisas, né, e pode ter coisas positivas ou negativas lá. Então, vamos usar esse espaço também para falar sobre. Quanto mais mulheres mães falarem também, quanto mais eventos sobre maternidade tiver, é uma oportunidade que a gente tem também de mostrar e incentivar essas outras mulheres mães a estarem com a gente também somando. Então é isso. Obrigada, Pet, pela oportunidade. Obrigada, Simone. Obrigada, Ana Amélia, por compartilhar disso também. Anotei várias coisas que vocês falaram aqui. E também, pode ter certeza que eu vou procurar vocês duas para esse projeto. Tamo aí. Tem um livro que eu li, que vale a pena, quem é mãe, quem não é também vale muito a pena. Chama Crianças Dinamarquesas. Já leram? Fala sobre educação das crianças, principalmente a questão emocional. Nossa, livro fantástico, vale a pena. Li recentemente, deve ter um mês que eu terminei o livro. Muito bacana. Muito obrigada para vocês. Obrigada pelo convite. Prazer, tchau. Tchau. Tchau.